Bom dia, meus queridos. Uma reflexão que eu acredito que pode trazer edificação para a tua vida. Vivemos em um sistema planetário, mas necessariamente em um sistema solar, né? Onde aprendemos na escola que somos um planeta, temos mais próximo de nós a Lua, que seria um outro planeta de menor tamanho, que orbita em volta da Terra. E vivemos num sistema que se chama Sistema Solar, onde em nossa vizinhança temos vários planetas e todos orbitamos ao redor de uma estrela que se chama Sol. Quando olhamos para cima, nós vemos, principalmente de noite, de dia isso não é possível, mas de noite isso é possível, porque é justamente na escuridão que a claridade se difere da escuridão. Na plena existência da luz, não existe escuridão, né? Mas quando a escuridão vem sobre nós, então nós entendemos o valor da luz. E a diferenciação entre luz e trevas. Já foi assim no livro de Gênesis, né? Quando em primeira mão o Senhor diz que havia como que uma situação caótica, onde existia apenas o nada, mas sobre o nada existia o quê? O Espírito de Deus. Então havia uma força motriz, havia uma vida sobre o caos, sobre o nada. Porque diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aquelas águas significavam como que um princípio da vida. A ciência diz, olha que interessante, né? Dizendo que a Bíblia e a ciência se contradizem, não. A ciência diz que toda forma de vida veio a partir da água. E quando Deus fala da criação do mundo, a gente sabe que as coisas não foram absolutamente literais. Muitas delas são metafóricas, são simbólicas. E diz que antes que existisse qualquer coisa, existia um espírito que se movia sobre a face das águas. Então, como força prioritária, como força primária da geração de algo que um dia seria chamado de vida, existia a face das águas. Então, já há uma similaridade. Então, existia sobre a face das águas, sobre o caos absoluto, primeira coisa, um espírito. Tinha forma, tinha vontade, se movimentava conforme ele queria, para um lado, para o outro, tinha um desejo. Esse espírito era o Espírito de Deus. E a partir da vontade desse espírito, ele disse, eu vou mudar isso tudo que está aqui. Eu vou começar a dar forma às coisas. E ali começa a descrição no livro de Gênesis, a criação de todas as coisas, dos planetas, né? Da lua, das estrelas, dos planetas, e meio que por fim a criação do planeta Terra. E finalmente culminando na criação do homem, quando a criação de Deus teve seu fim. Quando ele gerou um ser criado à imagem e à sua semelhança, sua imagem e a sua semelhança. Então toda a vida, né, que conhecemos teve origem em um Deus que já existia antes que houvesse qualquer coisa. Então a Bíblia descreve mais ou menos assim. E é importante a gente observar algumas coisas disso, né? É maravilhoso observar que antes que houvesse qualquer coisa, Deus já existia. Ele é a razão e a criação. Então, queridos, a gente não sabe a importância da luz até que sobrevenha-nos a escuridão.
E disse que quando o Senhor Deus criou a luz, né, que houve luz e trevas no primeiro dia, na primeira hora, que assim fez diferenciação entre a luz e as trevas. E veja que Deus existe apesar de existir luz e trevas. Então Deus já existia antes da criação da luz, antes da criação das trevas. Então Deus, ele tem uma forma distinta, pensamento distinto e vontade distinta. Deus não surgiu a partir do nada, né? Conforme a ciência diz que tudo foi criado a partir de uma explosão, de uma única massa que gerou a criação de todas as coisas. Não. Deus é a razão. Se houve a explosão de uma massa, fora dessa massa existiu o Senhor, o Criador de todas as coisas, a mente inteligente, a mente pensante, que projetou e criou todas as coisas, né? Uma boa parte da ciência, ainda que não fale de Deus da mesma forma como os cristãos chamam, não categorize Deus dessa forma, mas admitem que não pode existir o sistema como ele é, como é gerado, como nós o conhecemos, sem que exista uma mente pensante e criativa organizando todas as coisas. Então Deus é mais ou menos isso, tentando mais ou menos discorrer acerca de Deus, de sua grandeza, de sua beleza, de sua majestade. Então nós aqui no planeta Terra dependemos absolutamente da existência de um planeta, né? De uma estrela maravilhosa que se chama Sol. O Sol nos mantém a nossa vida, mantém a vida existente em nosso planeta. É completamente dependente do Sol, senão seríamos um planeta congeladíssimo, como alguns planetas que estão muito distantes do Sol, não possuem vida porque estão congelados devido à distância do Sol. E outros mais perto também acabam não tendo vida porque estão próximos demais. Rapaz, tudo isso, o Sol não é Deus, o Sol foi criado por Deus. Mas não à toa que nas antiguidades as pessoas viam o Sol como se ele fosse Deus. Alguns antigos adoravam o Sol como se ele fosse Deus. Mas é porque em nosso coração, no coração de cada ser humano, tem uma expectativa acerca de quem seria Deus. E ao olhar para o Sol a gente pode ter uma ideiazinha pequena. Mas imagina, queridos, que no sistema intergaláctico, no cosmos, existem estrelas muito maiores do que o Sol. Então o Sol é uma fagulhinha daquilo que nós poderíamos pensar ser Deus. Mas o Sol é responsável pela nossa vida. Ele é responsável. Nós temos aqui os planetas vizinhos, né? E temos como um planetazinho pequeno o nosso satélite que orbita em volta da Terra, que é a Lua. A Lua exerce uma certa influência, mas o Sol é a principal razão da existência na vida da Terra. E se nós quisermos saber o que seria mais o Sol, nós teríamos que... Os cientistas dizem assim, o Sol é formado disso, daquilo. Mas não há como ter respostas absolutamente precisas acerca de quem é o Sol, de como é o Sol. São imaginações, são estudos olhados a uma certa distância, uma distância bem grande, porque o Sol é algo de um poder inimaginável. A gente só pode pensar como seria a potência do Sol. Os cientistas só conseguem pensar, teorizar a respeito do que seria a potência do Sol. E Deus não seria diferente, meus queridos. Deus não seria diferente. Deus não é nem um pouquinho diferente. Agora imagina, a gente está falando do Sol. Imagina de Deus que criou o Sol, que criou outras estrelas, milhares delas, muito maiores do que o Sol, muitos sistemas planetários gigantes, galáxias
galáxias muito maiores do que a Via Láctea, onde nós estamos inseridos. O ser humano não consegue dizer aqui começa e aqui termina o universo. Imagina o Criador de todas as coisas. Então, meus queridos, para que a gente conheça a grandeza de Deus, nós precisamos ter a coragem de nos aproximarmos. Senão, Deus será apenas uma teoria. Deus será apenas uma teoria de alguém que disse o que é. Mas o que o Senhor nos desafia é que nos aproximemos dele, que tenhamos a coragem de nos aproximarmos dele, de olharmos para ele, ainda que isto possa ferir, e vai ferir muitas vezes os nossos olhos, que vai nos trazer a uma completa dependência dele, porque se olharmos para o sol, nós ficaremos ofuscados, cegos. Nós teremos até apenas, se for falar de forma literal, nós ficaríamos cegos. Mas nós precisamos ter a coragem de olhar para Deus, até que isso possa até nos cegar, ou seja, que dali para diante Ele tenha que nos guiar pelas nossas mãos, porque nós não conseguimos olhar para Ele. Moisés quis olhar para Ele, mas Deus disse: você não é capaz de olhar para mim, Moisés, porque você está numa forma ainda limitada, mas eu vou, aleluia, deixar que tu vejas um pouquinho da minha glória, vai resplandecer, eu vou colocar a minha mão, mas uma fagulhinha da minha glória vai iluminar um pouquinho da tua vida, Moisés. Então, querido, se você quiser conhecer a Deus, você tem que ter a coragem de olhar para Deus. E muitas vezes, para se aproximar de Deus, se você quiser estar exposto ao sol, muitas vezes vai te obrigar até a fechar os seus olhos, mas ficar ali debaixo de seu calor, recebendo o seu calor através do seu Espírito Santo. Nós temos, se a ciência quiser conhecer o sol, ela tem que se aproximar dele, tem que estar disposta a perder equipamentos para conhecer mais sobre o sol. Deus é assim também em relação à nossa vida. Nós temos que ter coragem de sermos sapecados pelo seu calor, que derreta nossos corações, que desmonte nossas estruturas, da mesma forma como se nos aproximarmos do sol, seríamos absolutamente não destruídos, mas seríamos até de certa forma absorvidos por ele. Como uma coisa que quando queima no fogo, ela não é destruída, mas ela é absorvida, ela se torna parte do fogo. Quando colocamos algo na fogueira, aquilo queima, a substância daquilo acaba queimando e aumentando ainda mais aquela fogueira. O Senhor nos chama para a comunhão. O Senhor nos chama, aleluia, somos parte dele. E o Espírito nos chama para a comunhão, para que sintamos o seu calor, para que tenhamos coragem de olhar, de tentar olhar para a sua face, onde nosso coração se derreta como cera, onde nós passemos a ver o Senhor e a conhecer o Senhor, não apenas olhar para Ele, mas sermos, aleluia, completamente queimados por Ele, não para destruição, mas para que nos tornemos parte daquilo que faz Ele queimar. Somos convidados a conhecer o Senhor, a nos aproximarmos. Aquilo vai queimar tudo que não presta em nosso coração, o egoísmo, a raiva, a sujeira, a lascívia, os vícios, toda espécie de malignidade irá queimar em nossos corações, até que façamos parte daquele fogo bendito, daquele fogo purificante, até que nós sejamos tochas humanas vivas para ser dele enviados por ele, onde existe apenas a escuridão e as trevas. Nós somos chamados para conhecê-lo, para subir o monte, para olhar para ele, para sermos sapecados e incendiarmos por ele.
Você está disposto, meu amigo, a conhecer a Deus?